passos, doutora, que a gente sempre... que a doutora fala assim, bom, se você começou a sentir esse tipo de situação, procure ajuda imediatamente. Os primeiros sintomas, um deles, ou os principais deles, que indica que a pessoa realmente precisa de uma ajuda ou de uma terapia. Tem coisas que de fato são alarmantes. São alarmantes, né? Faz no recorte da alteração de humor, que é o que estamos dando ênfase aqui, no caso das alterações de humor, a depressão, que é o ponto crucial. Existem indicativos. No caso, a mãe, nessa carta, a mãe percebeu queda de energia, perda de interesse nas atividades que ela gostava de fazer, que davam prazer, desânimo, ou excesso de sono, ou insônia. Então existem alguns indicativos pensando nos pacientes que vêm em decorrência de uma alteração de humor, de um transtorno de humor. A depressão, que é o item aí com maior incidência. Então existe. Quando se percebe, muitas vezes a família percebe, é o primeiro ponto onde se percebe. E aí depende como a família vai reagir a isso. E a família ou a escola, e é o que eu sempre tento falar, né, na verdade, para um familiar que vem, minha filha tá assim, não tenha medo de conversar, sabe? Mas com ouvidos desarmados também, porque relação familiar acaba gerando, né, conflitos, e acho que é isso que é o difícil, né, dentro de uma família, numa relação de mãe e filho, ou pai, enfim. Porque é sempre bom saber o que está dentro, né? E nem sempre o que a pessoa vai falar, talvez agrade, né? Ouvir, né? Exatamente. E mesmo assim é muito difícil de colocar o que está dentro para fora. É verdade. Mas às vezes está dentro, mas é difícil. É verdade. Mas não existe nada mais íntimo do que esses pensamentos, né? Que cada um vai guardando. Então, se a gente exercitar mais, talvez esse momento esteja pedindo mais pra gente, exercitar mais a empatia, né? Que é você se colocar um pouquinho no lugar da pessoa, exercitar ouvir mais do que julgar, né? O julgamento é natural do ser humano, a gente acaba julgando muitas vezes, mas se a gente conseguir abaixar um pouquinho mais a bola e permitir com que as pessoas se sintam confortáveis em falar... Isso é muito importante, né, doutora? Empatia é um exercício fundamental quando a gente se dispõe a ouvir essas pessoas que precisam falar. Olha, Sim, ela, além de proporcionar atividades, né, tarefas em grupo, então aumenta também, né, o entrosamento das pessoas, elas interagirem com mais pessoas. A atividade física também aumenta aí o número de neurotransmissores, né, sensação de prazer, enfim. Então química, de fato... A parte emocional e a parte química. Ela resolve as duas. Ela ajuda nos dois muito pontos. indicada. Claro. Mas é muito difícil também, a gente precisa salientar que é difícil a pessoa no processo depressivo, ela começar a fazer atividade. A gente está falando aqui de uma pessoa que já se iniciou, mas imagina uma pessoa sem energia, com uma queda na energia. Quando a depressão está no estágio já, isso, né? aí entra o trabalho da empatia, do convencimento, da maneira como você vai colocar isso para o paciente. Porque ele não tem energia para levantar e sair caminhando, você vai falar, vai correr. Aí, como é que ele vai levantar e correr? Aí, quando a depressão está nesse estágio avançado, né, e que às vezes até nos primeiros meses até, né, de psicoterapia, você também não vê avanço, porque é de fato uma queda de energia muito grande, não tem motivação para absolutamente nada, tudo é muito custoso, levantar da cama é custoso. E aí entra o tratamento medicamentoso, né, e que aí tem sua importância. Até ela conseguir depois pegar o ritmo, né, e começar a se reerguer, vai um tempo aí. Aqui em Santa Isabel, a doutora falou que tem um alto número de pessoas que vão em busca buscam ajuda, né? Aqui em Santa Isabel, aonde é que as pessoas podem encontrar esse tipo de ajuda? Nós trabalhamos, né, na Secretaria de Saúde, então dentro do ambulatório de saúde mental, que fica ali no posto do Broto. O histórico familiar de suicídio é um item importante a ser observado quando vai fazer uma observação de um outro paciente. Então, a partir do momento que acontece,
ou se falha na prevenção ou não, a gente precisa começar a pensar na pós-venção, o que a gente vai fazer com o entorno, com toda o em volta do paciente envolvido. O suicídio em si, quando você fala nesses números, né, que ele afeta 153 pessoas ao redor da pessoa que cometeu, a gente teve casos esse ano, né, no município, e você vê a comoção e o envolvimento das pessoas, né, nas redes sociais, você vai vendo compartilhamentos, né, e enfim, desperta de fato a curiosidade, né, na população e muita gente. Mas a gente está falando de uma coisa, e eu li outro dia até um texto sobre isso. Quando a gente fala de morte, ninguém sabe o que é a morte, né? A gente não sabe ainda o que é isso. E a pessoa que comete, ela acaba pensando na morte como uma saída, eu quero acabar com esse sofrimento, eu quero acabar com essa dor. É isso que ela tá querendo, né? Fazer ali. Então, é que ela ali, naquele momento, é a única saída que ela tem. Então, não buscou ajuda, ou cansou de buscar ajuda, ou não teve sucesso, né? De repente ela estava querendo atingir alguém ou conquistar alguma coisa e obteve outro fracasso e não teve o suporte aí familiar, de amigos, enfim. E aqui eu não estou julgando e nem condenando, porque é muito complicado isso também, né? A gente acaba tendo que acolher também familiares que acabam se sentindo culpados, né? Por que eu não percebi? Por que eu não ajudei? Por que eu não fiquei mais perto? Mas acho que a gente não tem nem que falar de culpa, né? Ninguém consegue prever nada. É que agora, assim, depois que aconteceu, falando em pós-venção, depois que o fato aconteceu, a gente nunca espera que vá acontecer, né? Próximo da gente. Mas depois que aconteceu, a gente olhar para trás e falar, devia ter ido, isso não leva a gente a lugar nenhum, né? Só vai trazer em cima da gente mais julgamento e mais pressão. Foi uma das coisas que estava nessa carta aqui, que ela relata que após vem a questão da prevenção, a gente precisa voltar a prestar muita atenção na família, no convívio social, que a gente chama de suporte social. Inclusive nessa linha, a maneira como atendemos e buscamos na medida do possível ajudar ou trabalhar com os pacientes que nos procuram. Nós temos os atendimentos, né, Renata? Os atendimentos que a gente insere o paciente nessas atividades de convívio social, que acabou se perdendo um pouquinho. Tá? Então vamos voltar a prestar atenção assim, no próximo da gente. É a primeira pessoa que ele vai dar o sinal, o indicativo, são para as pessoas mais próximas. Aí, se ele não sente ali a confiança de expor ou de... Pais, mães, irmãos, amigos, exato, né? Aqueles que são do seu círculo íntimo. São os primeiros. São os primeiros. Para quem a pessoa pede ajuda. São os primeiros que conseguem perceber a mudança. Não? E é importante sempre dar atenção, mesmo que seja a um mínimo detalhe, né? A um mínimo detalhe. Sim. Com o menos julgamento possível também, né? Exatamente. Doutora Renata, suas palavras de incentivo e considerações aí. Tá, eu agradeço o convite. É muito bom a gente poder falar, né, sobre isso, sobre temas que vão melhorar aí na saúde mental da população. Acho que quanto mais a gente fala... Mas as pessoas vão em busca de ajuda, né? E mais também elas acabam pensando assim, o que eu consigo fazer para melhorar, né? Para ter uma melhora aí na minha qualidade de vida, no meu círculo social. Vai ficando um assunto mais familiar, né? Não vai ficando um tabu, a gente não vai ter medo de falar ou de falar das nossas dores. Todo mundo tem altos e baixos, né? Na vida, e a gente precisa partilhar e se sentir seguro em partilhar sobre isso. Olha, eu vou deixar aqui alguns recados que... Muito obrigado pelo carinho da sua companhia dentro do Jornal da Sucesso FM. Eu vou ficando por aqui e vem chegando aí o Boa Tarde Sucesso. Entra na nossa live, compartilha a nossa live para que mais pessoas vejam o que foi falado e que esse assunto deixe de ser um tabu e que a gente possa celebrar a vida, como disseram aqui os psicólogos e doutores, né? E a gente tenha motivos para poder falar aqui muito mais ainda sobre as alegrias e vitórias que cada pessoa vai enfrentar daqui para frente.